Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade de estar aí, de nós estarmos em sala de aula, pessoalmente, fisicamente, estudando, aprendendo juntos, né? Mas estamos aqui, eu daqui e você daí. E não podemos parar, devemos continuar estudando, ouviu? E a gente vai dar continuação ao nosso conteúdo da última aula. E é ainda sobre a questão do espaço urbano, paisagens urbanas, como você pode verificar aí na tela do seu computador. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse conteúdo. E então, você não pode sair daí da tela do seu celular, do seu computador, da sua TV, tá bom? Vamos dar início à nossa aula no próximo slide. Bom, só para a gente dar uma rápida revisão, uma breve revisão do que nós vimos na última aula, ainda sobre a questão das paisagens urbanas, nós vimos também sobre o que era a cidade. Nós vimos o que significa as cidades, que é aglomerações de pessoas, né? Construções também. A gente viu o que era rural e o que era urbano, ok? Então já dá para entender a diferença de rural e diferença de urbano. A gente viu a questão da diversidade das paisagens urbanas e agora nós vamos ver a questão da metrópolis e também sobre cidades globais. O que seria e quem são essas cidades globais? Então, no nosso próximo slide, nós vamos verificar e nós vamos também conhecer um pouco sobre essas duas coisinhas aqui que fazem parte do nosso dia a dia, tá? E que são bastante dinâmicas, principalmente as cidades globais. Então, vamos lá. Bom, metrópolis. Eu coloquei aqui metrópolis ao redor de cidades que representam importantes polos financeiros, indústrias e também culturas. Podem se formar grandes áreas urbanas, por exemplo, como você pode observar aqui nessa imagem, compostas de cidades conectadas. Essas regiões elas constituem uma área contínua, ou seja, é uma mesma mancha urbana. Por exemplo, aqui você pode ver, né, que são imagens, regiões diferentes, viu? De um lado tem uma região aqui e aqui tem uma outra, porém elas estão conectadas, né? Se você prestar bem atenção, elas estão conectadas uma com a outra e elas constituem uma área contínua. Elas têm uma mesma mancha urbana. Mas, professor, o que seria essa mancha urbana? Essa mancha urbana, ela é conhecida, ela é denominada como uma conurbação. Ou seja, é quando as cidades ou um vilarejo, elas crescem, se desenvolvem, né, praticamente juntas, por igual, né? E elas apresentam uma mesma mancha urbana. Por exemplo, a gente vê aqui desse lado, dessa divisão para cá, a gente vê uma mancha urbana, né? Várias casas, prédios e tudo mais. E é uma mancha urbana muito parecida com essa daqui também. E então, é isso que nós estamos falando. Nos espaços em conurbação, né, com a mesma mancha urbana, as cidades centrais são conhecidas como metrópoles e possuem grandes influências sobre o município do entorno. Por exemplo, falando sobre a cidade de Manaus. A cidade de Manaus, ela é uma metrópole e ela tem ao seu redor outras cidades, por exemplo, Iranduba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva,
Novo Airão, Itapiranga, Silves, Presidente Figueiredo. A cidade de Manaus ela está rodeada por esses outros municípios. Porém, de todos esses municípios, a cidade de Manaus ela é a cidade central, ela é a principal. E ela tem uma grande influência sobre essas cidades que eu acabei de citar. E essas influências, elas são principalmente pela questão econômica. E as metrópoles, elas formam esses municípios, as chamadas região metropolitana. Então, nós moramos numa região metropolitana. E essa região metropolitana tem como cidade principal a cidade de Manaus. E ela faz parte também, essa região metropolitana, ela faz parte desses outros municípios, que são Silves, Itapiranga, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, Careiro da Vaza, Iranduba, Novo Airão, Manacapuru e, se não me engano, somente essas, tá? Então, esses municípios que eu acabei de citar fazem parte da região metropolitana de Manaus. E de todos esses municípios que eu citei, Manaus é o centro principal, é a cidade principal e tem uma grande influência sobre esses outros municípios do entorno, ok? Entendido até aqui? Então nós vamos ver no próximo slide. Nós vamos ver, por exemplo, as regiões metropolitanas mais populosas do mundo. Isso é um dado de 2018, ok? Como vocês podem verificar aqui em cima da tabela. Em Japão, a cidade de Tóquio, olha só a quantidade de população que tem só em Tóquio. É gente pra caramba! 37 milhões e 500 mil, né? População. É muita gente. Olha só aqui a cidade de São Paulo, Brasil. Primeira, segunda, terceira, quarta, né? É a quarta cidade mais populosa do mundo. Olha só aqui a quantidade: 21 milhões e 700 mil habitantes. Então é muita gente a cidade paulista. A cidade de São Paulo, localizada na região sudeste do Brasil, ela é a cidade mais populosa do Brasil. E aí por trás dela tem as outras cidades aqui ainda na América Latina, ou a cidade do México, no México, né? Olha só, a gente vê que a Índia e a China, elas se destacam bastante aqui na tabela, né? Com a questão de quantidade de população. Então nós vamos ver na próxima slide. As cidades globais. As cidades globais, além de polos financeiros, indústrias, as cidades globais, essas cidades, elas são centros de produção de conhecimento e também de criação de tendências que influenciam outras cidades ao redor do mundo. E esses centros urbanos, eles abrigam grandes sedes de bancos, de indústrias, de empresas transnacionais. Além disso, também de grande número de habitantes de diversas origens. Por exemplo, aqui no Brasil, eu até coloquei uma imagem, como vocês podem observar. A cidade, como eu já tinha dito, de São Paulo é considerada uma cidade global, viu? E é uma cidade de influência também. E é a cidade mais populosa do Brasil. É a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, eu destaquei aqui que cidades globais são centros de produção de conhecimento. Olha só, gente. Aqui tem uma palavra que tá errado, viu? Não é coração, é tendência. Centros de produção de conhecimento e de tendência, ouviu? Não é coração, é tendência. Eu acabei me confundindo.
de conhecimento e de criação de tendências que influenciam outras cidades ao redor do mundo. Mais uma vez, não é coração, é criação, ok? Desculpem pelo erro. Então, gente, por fim, é isso, tá? Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre o conteúdo de hoje. Estudem, revisem quantas vezes for necessário o vídeo. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp, tá bom? Assim que for possível, eu respondo cada um de vocês, tá? Mas não tenham medo nem vergonha de perguntar ou de querer saber alguma coisa. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para errar e a gente está aqui também para construir conhecimento, viu? E é errando que se aprende, então eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e compreensão. E até a próxima aula e um forte abraço para cada um de vocês.